Fala cartoleiro, fala cartoleira, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do professor Lourimar Mendes. Professor e cartoleiro desde 2006, essa experiência de jogar cartola procuro passar aqui nos meus vídeos. Nos vídeos nós estamos escalando o time Canal do Professor FC, com menos cartoletas para ajudar quem tem menos cartoletas, e o time Real Fox SC que aparece aqui na tela. O Real Fox SC, na última rodada, ele fez 90 pontos. Nós estamos agora escalando para a rodada 13 e na rodada 12 ele fez 90 pontos. Tem patrimônio de 155 cartoletas. Nas competições nacionais, vamos pegar aqui o Nacional. Na Liga Clássica Nacional, que pega todos os times que disputam cartola, ele está na posição 1079, ou seja, no top 1000. E na competição com times que são apenas Pro, né? Times que são Pro, na Liga Pro da Globo, ele está na posição, vou descer para vocês verem aqui, posição no campeonato, vou clicar aqui, olha aqui do lado direito, a posição 275 é a posição do Real Fox SC, que eu vou escalar aqui agora. Provavelmente teremos alterações, porque hoje é terça-feira e o mercado só fecha no sábado. Tem jogos da Libertadores, tem jogos da Sul-Americana que podem interferir aqui em algum jogador que possa ser poupado, que possa machucar, né? Então nós vamos vender esse time aqui para poder escalar um novo time. Como vocês sabem, a gente passa aqui na tabela de jogos também para nos orientar como escalar nessa rodada. Primeiro jogo, sábado às 16 horas, nós vamos saber a escalação São Paulo e Fluminense. Fluminense muito mal, né, no campeonato nas últimas rodadas, não tem se encontrado, apesar de que o São Paulo também nas últimas 5 perdeu 3, né? E o Fluminense ganhou 2, empatou 2 e perdeu 1. É um clássico difícil para apostar. Dá para apostar em atacantes, né? Do São Paulo, por exemplo, dá para fazer uma aposta no Luciano, não que ele vai estar entre os mais escalados. Ainda no sábado às 18h30, um bom jogo para apostar. Fortaleza é um time difícil, mas vai encarar o Flamengo. Flamengo em casa no Maracanã. Flamengo terceiro colocado no campeonato. Dá para fazer uma dobra ali no meio com o Gerson e a Arrascaeta. E dá para colocar também o Ayrton Lucas na lateral, o goleiro do Flamengo, o zagueiro, né? O Fabrício Bruno, tem algumas peças que dá para apostar. Próximo jogo, Bahia e Grêmio. O Grêmio já é o segundo colocado, ganhou 4 dos últimos 5 jogos. O time do Bahia é muito irregular, mesmo jogando em casa, é um time que oferece espaços para o adversário. Meio campo do Grêmio está voando no campeonato. Dá até para pensar em dobrar o Grêmio no meio, mesmo sendo fora de casa. Dá para fazer uma dobra do Flamengo, dá para fazer também uma dobra do Grêmio. Além do Luiz Soares, né, que está fazendo gol em tudo quanto é jogo. Próximo jogo aqui, Internacional e Cruzeiro. O Inter é o sexto colocado, vem de 3 vitórias. É um jogo muito difícil para o Cruzeiro. É um jogo que ainda no sábado às 21 horas. O Cruzeiro dá para você apostar no Marlon pela regularidade do cara, que sempre entregou pontuações positivas, mesmo sem SG, né? Pelas roubadas de bola, e do Internacional dá para apostar em meio campista como o Johnny, em atacantes como o Pedro Henrique, no próprio goleiro do Internacional, né? No Cruzeiro, uma aposta muito por fora, talvez para tiro curto, o Bruno Rodrigues daria para fazer essa aposta. Próximo jogo, Corinthians e Bragantino. É um jogo difícil para o Corinthians, porque o Bragantino está em 7º lugar, o Corinthians é 15º, mesmo sendo na Neoquímica Arena. O Bragantino tem feito gols nos últimos 9 jogos, o Bragantino fez gols em todos. O Bragantino então tem peças boas no ataque, além do Lucas Evangelista no meio campo jogando muito, e o próprio Juninho Capixaba, que é bom de cartola. Próximo jogo é clássico, Botafogo e Vasco, mas é um clássico em que o Botafogo é amplo favorito, o Vasco muito mal. O Botafogo então muito favorito para essa rodada, com peças que são quase unanimidades, né? Tiquinho, Eduardo, Cuesta, o próprio goleiro, muitas peças do Botafogo que dá para apostar. Outro clássico que também tem rivais em situações diferentes, Atlético Mineiro e América, né? O Atlético Mineiro também favoritaço nesse clássico, com Hulk, com Zaratio, com Arana. Tem muitas peças do Atlético que dá para apostar.
Próximo jogo aqui, Atlético Paranaense e Palmeiras, já é um jogo um pouco mais complicado para o Palmeiras. Os meias do Palmeiras que tem gabarito não estão entregando a pontuação, né? O Veiga é o principal nome do Palmeiras no meio e não entrega a pontuação para a gente. O Atlético Paranaense jogando dentro de casa é muito forte. O Vitor Roque continua sendo um bom para a rodada, né? Tanto para a Liga Clássica como para a Liga Mensal ou Tiro Curto. Do Palmeiras, dá para apostar em alguém ali da defesa, pensando em, sei lá, talvez o Palmeiras consiga fazer um bom jogo, tá? Próximo jogo aqui, Cuiabá e Santos. Vou fugir desse jogo, não tem prognóstico. E o último jogo é o jogo dos lanternas, dos times que estão no Z4, o 20º colocado contra o 17º, sendo que, pensando aqui nesse jogo, daria para colocar o Sander do Goiás, porque é um cara que tem muitas roubadas de bola. Dá para pensar no Goiás num tiro curto, o próprio Peixoto no ataque para tiro curto, daria para pensar. Bom, os jogos que eu considero mais favoritos da rodada, então vamos lá por ordem. Flamengo contra o Fortaleza, Flamengo favorito. Grêmio contra Bahia, mesmo fora de casa, Grêmio favorito. Botafogo favorito contra o Vasco e Atlético favorito contra o América. Esses 4 para mim são os lugares que nós vamos tentar tirar o SG. Então vamos lá escalar o time. Pensando aqui no ataque, Tiquinho Soares, que precisa de uns 7 pontos para valorizar, será o nosso atacante. Eu vou conferir aqui no meu celular o mínimo para valorizar do Tiquinho, é isso mesmo, mais ou menos 7 pontos. Além do Tiquinho Soares, a gente pode pensar no Hulk, que precisa de 5 pontos para valorizar, seria o nosso segundo atacante. Luiz Soares também muito bom para a rodada, não tenho dúvida disso, poderia estar aqui no nosso time como bom para a rodada. Roger Guedes, apesar do jogo difícil contra o Bragantino, se tem alguém no Corinthians que se salva é o Roger Guedes. Caleri jogando contra o Fluminense, um jogo um pouco difícil, mas Caleri bom para a rodada. Vitor Roque, já falei, bom para a rodada. Bruno Rodrigues, uma aposta para tiro curto, principalmente. Luciano também, dá para pensar em apostar também para tiro curto. Talvez com mais ousadia para uma liga clássica, né? Descendo aqui, o que a gente tem? Os do Palmeiras sempre são bons, daria para dobrar o Atlético, uma aposta diferente, Matheus Peixoto aqui no ataque, daria para pensar nessa aposta. Pedro Henrique contra o Cruzeiro aqui também do Internacional, é um cara que dá também para colocar, e acho que é isso. Descendo aqui eu não vejo mais ninguém. Então, a princípio, esses 2 atacantes aqui não tem como tirar, Hulk e Tiquinho vão estar nos times da maioria. Eu vou por enquanto aqui deixar o Luiz Soares, mas tenho ali a opção do Caleri, do Luciano, de um Roger Guedes, para a gente fechar o nosso time. Isso aqui é um esboço que nós estamos fazendo e estamos explicando para vocês as opções que temos em cada posição. Bitelo, mesmo jogando fora de casa, pela regularidade do cara, se a gente abrir o gráfico dele aqui, ó, gráfico sempre positivo, né? Então o Bitelo pode ser uma opção, mesmo jogando fora de casa. O Vila Sante está vindo muito bem também, né? Daria para pensar. Entre Arrascaeta e Gerson, apesar do Arrascaeta muito escalado, eu colocaria o Gerson. O Eduardo também, do Botafogo, vai estar ali entre os mais escalados, com certeza. Arrascaeta também. Tassiano, mesmo contra o Grêmio, sempre entrega regularidade. Não tem nada de lei do ex, mas o Tassiano entrega a pontuação, né? Ele é regular. Lucas Evangelista é outro cara que está sendo muito regular, né? Da 6ª rodada em diante, ó, a pontuação do cara, olha, só pontuação positiva. Vou subir um pouquinho aqui para vocês visualizarem. 7.20, 9, 5, 5, 7, 8, 10, 8,90. Então o cara tem pontuações muito boas. Aqui, ó, do Internacional, o Johnny te entrega uma pontuação média, não é extraordinária, mas não vai te entregar pontuação negativa. Vila Sante está voando no campeonato, nas últimas 3 fez 10,80, 12,80 e 10,90. Eu, por enquanto, vou dobrar o Grêmio. Poderia dobrar o Flamengo, como eu falei. Isso aqui é um esboço, essas mudanças, eu coloco elas lá no Instagram, @professor.cartola, ou se eu tiver alguma outra mudança, eu vou fixar aqui nos comentários aqui do vídeo. O Zaratio, jogando em casa contra o América, passa a ser uma opção interessante, tá? Para você fazer ali uma dobrazinha, arco e flecha com Hulk, ó, que eu já tenho aqui com o Soares, 2 opções para mitar junto com o Soares. Poderia fazer o Gerson como um atacante do Flamengo, mas posso também aqui no meio pensar num Zaratio, no lugar dessa dobra do Grêmio, para fazer com o Hulk aqui uma casadinha. O Eduardo também com o Tiquinho. E essa ideia de colocar o arco e flecha, ele é muito boa, por enquanto eu vou deixar desse jeito ali. Bom, laterais, o Marlon é o cara que eu sempre coloquei em todos os meus times. Não sei se eu vou ter cartoletas para colocar ele agora, porque a rodada é cara. Eu vou de Ayrton Lucas
pensando que tem um jogo favorável, daria para ir de Ayrton Lucas, né, que tem média boa também, apesar que a média do Marlon é 9,54. O Marlon, pontuação do Marlon, a menor dele é um 4,6 na rodada 9. Isso sem SG em alguns jogos, o cara mita muito. Então, assim, o Marlon é quase unanimidade. Mas eu poderia colocar, por exemplo, para Ayrton Lucas, para pensar ali em pegar o SG do Flamengo jogando em casa. A gente precisa também de pensar em pegar o SG. Daria para colocar o Sander, que eu falei dele aqui, ó. O cara tem pontuações, ó, 10,20, 12,90, 11 pontos, 7 pontos, 7 pontos. Ele tem 5 rodadas muito boas. Então ele é um cara que rouba a bola pra caramba. Ele tem 29 desarmes e tem 2 assistências. O de Plácido nem sempre é titular no Botafogo. Sendo titular, é claro que é um excelente nome. Então, se eu deixar o de Plácido aqui, eu já vou completar os meus laterais. Vamos ver o que nós vamos ter pela frente aqui para terminar o nosso time, né? Então, por enquanto, estão esses dois aí. Estou deixando o Marlon ali, mas de repente o Marlon entra no lugar do de Plácido, pela regularidade do Marlon. Cuesta, né? Pensando ali em pegar o SG do Botafogo. Deixa eu ver se eu tiro o de Plácido aqui, ó, que eu falei do Marlon, e coloco o Marlon. Se tiver cartoletas, eu acho que não vai dar, por isso que, como a rodada é cara, eu vou ter que fazer a opção ali de algo mais barato. Agora eu vou colocar o goleiro pode ser um goleiro fake, para não perder pontos com o goleiro, que a gente já fez isso outras vezes, vocês lembram disso? A gente faz essa ideia do goleiro fake. Então goleiro, vamos filtrar aqui todos os goleiros, inclusive os machucados. Aí a gente descendo aqui, ó, vamos ver se a gente tem um goleiro para a gente colocar. Ó, o Cleiton não está provável e o Matheus Cunha está. Daria para colocar o Matheus Cunha como o Cleiton fake e o Matheus Cunha no nosso gol. Dá para colocar também o Walter do Cuiabá. Eu acho que o Walter do Cuiabá também pode ser uma opção interessante, viu, galera? O Walter do Cuiabá no gol também é interessante. Técnicos, o que eu penso para a rodada de técnicos? Renato Gaúcho, Luiz Castro, que saiu do Botafogo, né? Mas tá aqui como provável ainda. Renato Gaúcho, Sampaoli, Mano Menezes, são esses 4. Talvez por fora aqui o Dorival. Felipe Scolari, ó. Precisa de 3 pontos só para valorizar, custa 8 cartoletes. Podemos colocar o Felipe Scolari contra o América. A América é o time que junto com o Coritiba, os que mais tomam gol no campeonato. A gente tem 9 para colocar o zagueiro. O que a gente tem de zagueiro 9? A gente não tem como colocar o Léo Pereira, tem como colocar o Fabrício Bruno. Tem como também dobrar a zaga do Botafogo. Aí se eu dobrar a zaga do Botafogo, eu tiro o cara lá da lateral. Já estou com o Marlon aqui, muito bom. Então dobrando a zaga do Botafogo, colocando um do Flamengo na lateral, o Marlon na outra, do jeito que eu falei ali. Eu só não tenho ninguém do Atlético aqui na defesa, né? Daria para tirar um dos caras do Botafogo e colocar um jogador do Atlético na defesa, né? Deixa eu ver aqui se eu tirar o Adriel, se eu tenho para colocar do Atlético. Posso colocar o Maurício Lemos aqui, ó, do Atlético contra o América, apesar de que eu já tenho o técnico para manter o SG. Por enquanto eu posso deixar desse jeito, tá? Capitão, eu vou deixar o Hulk. Nesse primeiro momento eu vou deixar o Hulk, que além do pênalti, como o Tiquinho também tem o pênalti, mas o Hulk tem as faltas, né? Os dois têm jogos favoráveis, mesmo sendo clássico. Então aqui, ó, o time está escalado já. Olha aqui do lado direito o preço do time, 155 cartoletas,49. Esse aqui é o Real Fox E.C, o time que está voando no campeonato. Hulk, o nosso capitão, Luiz Soares e Tiquinho, o ataque. Gerson, Vila Sante e Bitelo, o meio-campo. Na defesa, as laterais tem Ayrton Lucas e Marlon. A zaga tem Cuesta e Lemos do Atlético. O goleiro fake é o Cleito, porque o nosso goleiro titular vai ser o goleiro do Flamengo. Então a gente pegou ali. Eu estou dobrando o Flamengo nesse caso, né? E não estou dobrando o Botafogo. De repente a gente pode até dobrar o Botafogo ali. Então isso aqui é um esboço, mas por enquanto vai ficar desse jeito aqui, tá? Uma dobra do Flamengo e uma dobra do Botafogo. Lateral aqui, reserva nosso. Nós temos o que para colocar? O João Pedro, o Piquerez, o Sander, que eu falei dele, o de Plácido. Vou colocar o de Plácido, se ele for para o jogo, tanto o Sander como o de Plácido. Acho que são boas opções. Vamos continuar escalando aqui para finalizar. Depois eu vou mostrar para vocês o outro time, que é o time do canal do Professor FC. Fabrício Bruno pode ir para nossa zaga. O Arboleda do São Paulo também não é opção ruim para a zaga ali no banco de reservas. O Gemerson do Atlético
Também não é. O próprio Beraldo. O Beraldo tem uma média boa e o Adrielson também tem uma média boa. Vou colocar o Adrielson do Botafogo, tá? Continuando aqui, confirmando a escalação para a gente terminar aqui o banco de reservas, que nós já cantamos o time titular no vídeo. É só você voltar atrás aí que você vai ver o time titular. Vila Sante é o mais barato ali. A gente tem o Zarate, a gente falou dele no vídeo, então o Zarate pode vir aqui para o nosso meiuca. E finalizando o ataque, tem o Caleri, que eu falei dele, o Roger Guedes, o Vitor Roque, o Bruno Rodrigues, o Luciano. Nós temos muitas opções, até o Paulinho do Atlético dobrando o Atlético. Vou deixar aqui o Caleri, vou confirmar. E agora a gente vai visualizar aqui o banco de reservas. Ó. Cunha, Plácido do Botafogo, Adrielson do Botafogo, Zarate do Atlético e Caleri do São Paulo. Os que estão aqui na reserva no banco poderiam ser titulares. Esse time aqui, 155 cartoletas, é o Real Fox E.C. Está aqui do lado esquerdo, você pode printar para você visualizar os jogadores. Agora eu vou mostrar para você o outro time que eu já escalei aqui, ó, com uma aposta no ataque, que é o Bruno Rodrigues. Esse time aqui é o canal do Professor FC, que tem 800 e poucos pontos no campeonato, não está tão ruim assim. Esse time custou 134 cartoletas,72 e esse time está escalado desse jeito aqui, ó. 3 do Botafogo na defesa, depois a gente pode fazer alguma alteração aí até sábado. O Sander na outra lateral, Matheus Cunha o nosso goleiro. O Felipe Scolari é o técnico. No meio, Gerson, Vila Sante e Vitello, igual o do outro time. No ataque, Hulk, Tiquinho Soares e Bruno Rodrigues, tá bom? Então esses são os dois times escalados. Espero que a gente tenha boas mitadas. Se for necessário, você vai lá no Instagram, @professor.cartola, e confere, inclusive, o Real Fox, que está aqui na sua tela agora e que custa 155 cartoletas, tá bom? Um grande abraço e boas mitadas para a gente na rodada.